Existe uma história que eu não sei até que ponto é lenda urbana ou realmente aconteceu em relação ao filme Vida Sem Rumo, do Coppola, que diz que teria rolado uma pesquisa com estudantes americanos, porque o filme é baseado num livro bastante famoso, um livro YA, né, infanto-juvenil nos Estados Unidos, que é o The Outsiders, e esses estudantes foram perguntados sobre qual diretor eles gostariam que adaptasse o livro para o cinema, e o diretor vencedor foi o Francis Ford Coppola, e dizem que foi isso que fez ele decidir adaptar o livro. E de qualquer forma, o Vida Sem Rumo, de 1983, é um filme que também é muito famoso por ter revelado vários atores masculinos que teriam uma carreira meteórica ali na segunda metade dos anos 80. Então tem o Ralph Macchio antes de Karate Kid, tem o Tom Cruise pré-Top Gun, o Emílio Esteves pré-Clube dos Cinco, e aí tem também o Matt Dillon, que depois faria também o Selvagem da Motocicleta também com o Coppola, tem o Patrick Swayze, enfim, vários atores que seriam muito famosos, né, que estourariam ali na segunda metade dos anos 80, como eu falei. E naquela altura do campeonato, o Coppola tinha acabado de vir de um filme chamado O Som do Coração, que é um filme que eu acho bem problemático, porque o Coppola, é claro, sempre foi um apaixonado por técnica e por fazer uma estética perfeccionista nos seus filmes. E O Som do Coração é um filme que é absolutamente expressivo do ponto de vista visual, mas que ele investe tanto em criar uma estética marcante, com uma fotografia cheia de cores vibrantes, com aquela coisa meio crooner, né, e também com bastante neon, com bastante cara dos anos 80 mesmo, mas é um filme que falta alma, falta substância, os personagens são rasos, as atuações são insossas. E o que é mais engraçado é que o Coppola, ele brigou os anos 70 inteiros contra os estúdios. Então quem lê, por exemplo, sobre a produção do Poderoso Chefão, sabe que foi uma briga constante do Coppola contra a Paramount, né, e várias pessoas querendo demitir o Coppola várias vezes. Ele estava dirigindo o filme sempre ameaçado de perder o emprego, e muitas vezes ele tinha até uma relação ali, né, de parceria e às vezes de antagonismo com o Bob Evans, que era o produtor mor da Paramount naquela época, que muitas vezes assegurou a permanência do Coppola no projeto e muitas vezes também ficou com muita raiva do Coppola e queria tirar ele do projeto. E o Coppola, junto com o George Lucas, mas ele sendo o líder dessa empreitada, criou um estúdio. Ele criou o próprio estúdio ali no começo dos anos 80, na verdade no final dos anos 70, que é a Zoetrope. E o que é engraçado é que os poucos filmes do Coppola que foram totalmente produzidos com dinheiro próprio, ou seja, com dinheiro da Zoetrope, foram filmes muito problemáticos. O Apocalipse Now sendo o primeiro deles, que eu considero ainda uma obra-prima, mas que é extremamente problemático do ponto de vista de quanta grana ele gastou e o quanto dinheiro o Coppola jogou fora mesmo naquela aventura no meio da selva, com aqueles sets gigantescos, alimentando e sustentando todo mundo, toda a equipe técnica, todo o elenco, atores caros, né, como Dennis Hopper, como Marlon Brando, como Martin Sheen. E depois do Apocalipse Now, aí, né, os filmes começaram a sofrer muito com uma falta de controle do Coppola, porque se no Apocalipse Now ele não se controlava da megalomania e dos exageros dele, e também do ciclo vicioso que ele tava na vida pessoal, os filmes que vieram depois, como eu já citei, o Fundo do Coração, e aí depois esse filme aqui, o Vida Sem Rumo, o Selvagem da Motocicleta, que eu já citei aqui hoje também, foram filmes em que o Coppola não conseguiu contrabalançar técnica, investimento em valores de produção e roteiro, e também acertar o tom certo dos projetos, como ele conseguia quando ele tinha estúdios com interesses capitalistas, né, de lucrar muito em cima do trabalho dele, controlando, puxando o pezinho dele ali embaixo. Então é uma contradição interessante. O Coppola nessa época do começo dos anos 80 vai falir, literalmente, e esses quatro filmes são os filmes que ele fez de maneira mais independente em toda a carreira dele. E isso é muito sentido no Vida Sem Rumo, porque eu acho que o principal problema do filme é que o tom da história, que é um tom trágico, que é um tom desiludido, que é um tom pessimista em relação à natureza humana e também em relação às questões de conflito de classe nos Estados Unidos, ele pede uma estética mais crua, mais naturalista. O Roger Ebert, que é o crítico americano, ele faz uma observação muito precisa, que é: basta a gente pensar que no mesmo dia que o Vida Sem Rumo chegou nos cinemas dos Estados Unidos, também chegou um filme chamado Bad Boys, que hoje eu acho que ele é menos visto, mas é um filme muito bom também. E comparando, a estética do Bad Boys é uma estética muito mais violenta, muito mais crua, que o Vida Sem Rumo às vezes precisaria ter, mas não é aquilo que o Coppola gostava de fazer. Então eu acho que também tem a ver com o fato de talvez o Coppola não ser a melhor pessoa
pessoa pra dirigir aquele material. E não só o Bad Boys, né? Se a gente pensar até em filmes que não são tão crus, por exemplo, como o próprio American Graffiti, que é o Loucuras de Verão do George Lucas, que já tinha ali quase uma década, né, nesse momento, e que não era um filme violento, não era um filme agressivo, mas que era um filme muito mais naturalista, né? Ele era menos estilizado, era um filme muito menos romantizado do que o Coppola fez no Vida Sem Rumo. E até o Richard Linklater, lá nos anos 90, quando vai fazer o Dazed and Confused, né, que é os Jovens Loucos e Rebeldes, que vai pegar uma outra geração, mas que também são esses filmes, entre aspas, que lidam com nostalgia de uma década que já passou, de uma adolescência em outro momento da história americana, mas que ele faz, o Richard Linklater, com uma nostalgia desiludida, né? E é ambígua, ele olha para aquele passado como o melhor tempo e o pior tempo, né? Os melhores dias e os piores dias, citando aqui o Charles Dickens, né? O Coppola não. O Coppola, ele realmente, se você pegar as atuações do filme, se você pegar a história em si, o que tá acontecendo na tela e a estética do filme, parece que esses três elementos nunca combinam, eles nunca se encaixam. Porque a história, e eu vou falar rapidamente, eu não vou falar muito da história, mas é uma história de um conflito entre uma gangue de pessoas pobres, de trabalhadores do white trash, aqueles lixos brancos que são chamados pejorativamente nos Estados Unidos, a classe pobre, trabalhadora branca, e por outro lado, uma gangue de playboys que são os Socs, né? E esses trabalhadores, esses mais pobres, eram os greasers, que seriam os encebados, alguma coisa assim, que tem a ver com o cabelo deles, mas também com um preconceito de classe muito evidente. E aí, dentro desse conflito, tem três meninos que são greasers, né? Que são órfãos, acabaram de perder os pais, e os três estão tentando se reerguer na vida, ao mesmo tempo em que, principalmente, o mais novo tá no processo de coming of age, de adolescência, de amadurecimento. Então ele tem as questões da idade e ele também tem questões de se ver sozinho no mundo. E esse é um filme, a história do Vida Sem Rumo, ela é uma história em que aqueles adolescentes, eles estão sempre em fuga, eles estão sempre fugindo, eles estão sempre sendo ameaçados por caras mais velhos querendo bater neles, por também, às vezes, violência doméstica. Então é um ambiente muito hostil, é um ambiente muito cru e que tem questões muito sérias. Então, naquelas brigas de gangues, né, nos rumbles, como eles chamam, tem mortes, tem gente que é assassinado, né? Aquelas brigas de gangue, um mata o outro, muitas vezes. Tem questões de violência policial em determinados momentos do filme, questões de falta de oportunidade que levam parte desses garotos à criminalidade, mas a fotografia, a direção, toda a parte plástica e estética do filme, ela é muito romantizada, ela é muito estilizada. Então o Coppola adora fazer aqueles planos, por exemplo, né, com o pôr do sol, e aí tem aquele céu super cor-de-rosa, com os personagens à contraluz, a silhueta dos personagens no horizonte, com aquelas canções que são canções nostálgicas, né, muitas do Elvis, tem também do Steve Wonder, enfim, algumas que são contemporâneas ao filme, outras que remetem à época que a história se passa, que é nos anos 50, aquele rock bem inocente, bem meloso, bem sentimental, bem romântico, que às vezes combina com as atuações. As atuações são atuações que eu acho que elas são irregulares, tem momentos que elas são, parece que ensaiadinhas demais, e que tem a ver, claro, com a mise-en-scène criada pelo Coppola, com a estética do filme. Em alguns momentos eu acho que são elas que nos seguram um pouco aos personagens, que nos fazem se interessar por eles, que nos fazem torcer por eles e também se identificar com a vulnerabilidade deles, porque tem momentos, por exemplo, entre os três irmãos, que são muito doces, por exemplo, que eles se abraçam, né? Por exemplo, quando o mais velho, que é vivido pelo Patrick Swayze, vai encontrar o menino lá no hospital, e aí os três, né, tem o do meio também lá, eles percebem que, caramba, a gente poderia ter perdido o nosso irmão. E eles se abraçam, né, esquecendo qualquer tipo de problema, qualquer tipo de conflito, e isso é algo que realmente é a parte mais emocionante, assim, eu acho que segura a gente ao filme. Que, por mais que não seja um exercício estético tão extremo quanto era O Fundo do Coração, por exemplo, e O Fundo do Coração foi um fracasso de bilheteria, então eu acho que esse filme aqui já é uma melhora, de novo, na carreira do Coppola. Dá pra perceber que ele já se ligou ali naquele momento que ele precisava fazer filmes que fossem um pouco mais catárticos, que dessem pro espectador um pouco mais daquela catarse de identificação, de causalidade e também de um envolvimento emocional maior com os filmes. Esse filme faz isso melhor do que O Fundo do Coração, mas não deixa de ser um filme esteticamente limpinho, assim, né? Esteticamente impecável, assim, né? Evocativo. Tem várias cenas, né? Até uma cena de incêndio vira uma cena bonita, porque vem os meninos lá, entram naquela cabana, naquela igreja, na verdade, pra salvar os meninos que estão lá dentro, as crianças, e aí você vê eles andando pelos escombros e tem aquelas chamas passando em primeiro plano, assim, parece que estão colocadas no lugar certo pra causar uma estética evocativa, quando, como eu falei, o que tá acontecendo na tela é
absolutamente brutal. Então eu acho que é um filme interessante, é um filme que tem atuações boas, mas que eu acho que também não entendem, os atores não entendem em todos os momentos qual é o tom certo, né? Qual é a nota que eles têm que tocar, né? Qual é a música que eles estão tocando, digamos assim. Mas são boas e o filme melhora muito, assim, na parte final, né? Tem o confronto lá que é bem coreografado e que tem consequências, que a gente entende qual o momento daquela caminhada, daquele arco que o protagonista passou, no qual ele está agora, mas, como eu falei anteriormente, é um filme que poderia se beneficiar de ser um pouco mais cru, um pouco mais agressivo e um pouco mais impiedoso em relação aos temas que ele está desenvolvendo. Que é basicamente o tema de juventude perdida e sem esperança no interior dos Estados Unidos. Vocês lembram do filme? Vocês já viram o filme? Não viram? Eu só vou acrescentar aqui que eu tô fazendo esse vídeo a pedido de um seguidor muito querido aqui do canal, que é o Legião Colorada. Eu não sei qual é o nome dele, mas ele tem um canal no YouTube que se chama Legião Colorada, é um canal de futebol, mas que é um cara muito querido, que sempre comenta aqui, que gosta do meu trabalho e que pediu esse vídeo um tempo atrás e eu tô fazendo, mas eu já vou deixar aqui, porque eu acho que é um filme que tem questões interessantes de serem discutidas, como eu falei durante esses últimos minutos. Venham aqui dizer se vocês gostam do filme, não gostam, concordam ou não concordam com os pontos que eu apresentei aqui. Se vocês não viram o filme ainda, vão ver e venham me dizer o que vocês acharam. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque é importante para eu continuar crescendo. E por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!